Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e aparentemente o discurso dos apoiadores do Bolsonaro sobre honestidade, sobre chamar o Jair de corrupto, chamar o Jair de ladrão, parece que mudou. Até veículos da mídia ligados ali à extrema-direita começaram agora a vender a tese de que o Bolsonaro roubou mesmo. Mas e os escândalos que aconteceram no governo do PT? E os escândalos que aconteceram no passado? E é bem simples de responder isso, né? Primeiro que um erro não justifica o outro. E segundo, diferente do que aconteceu no governo Bolsonaro, onde ele tentava de alguma maneira impedir que a Polícia Federal atuasse, investigasse crimes cometidos ali, sejam por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores ou ligadas a partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores, no governo do Partido dos Trabalhadores você tinha a punição a quem cometia crime. Tanto que até figuras ligadas à Operação Lava Jato, como é o caso do próprio Sérgio Moro e como é o caso de um ex-procurador chamado Luiz Fernando Santos Lima, confirmaram ali que nem mesmo na época do PT se teve tanta interferência, ou melhor, se teve interferência na Polícia Federal ou no trabalho do Ministério Público, como teria acontecido, por exemplo, no governo do Bolsonaro. Basta você ver a entrevista dada ali pelo Sérgio Moro que ele confirma isso assim que ele deixa o governo do Bolsonaro, e o Carlos Santos Lima, o Luiz Fernando Santos Lima, melhor dizendo, ele diz isso inclusive também quando ele ainda estava na força-tarefa da Operação Lava Jato e ainda ali no governo do Michel Temer. Então, se tem uma coisa que o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro não podem tentar dizer que aconteceu no governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, perdão, é que se existiam atos de corrupção e que esses atos de corrupção eram acobertados pelo Partido dos Trabalhadores. Não eram, até porque a gente sabe que a Polícia Federal tem autonomia, a presidenta Dilma reforçou essa autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público, algo que o Bolsonaro tentou aparelhar também. E aí quando você olha para alguns veículos ligados à extrema-direita, como é o caso, por exemplo, daquela Rádio Auriverde Brasil, como é o exemplo da própria Revista Oeste, você viu um discurso patético do Augusto Nunes, dizendo que essas joias do Bolsonaro não pagam ali 1% do que aconteceu no governo do PT. Essas joias do Bolsonaro não são 1% do que gastam aí as viagens do Lula com a Janja. A Polícia Federal deveria ter mais o que fazer. E aí vem aquela pergunta, né? Que tanto eles falavam, né? Que podiam chamar o Bolsonaro de qualquer coisa, menos de corrupto. Agora a gente chama de qualquer coisa, além de corrupto e ladrão, porque sempre se soube que o Bolsonaro era corrupto e sempre se soube que era ladrão. A situação é tão flagrante aqui que eu tava lendo agora o relatório da Polícia Federal, finalizando a leitura aqui do relatório, e só para vocês terem noção, por exemplo, um dos presentes que o Bolsonaro teria recebido ali em 2021, que ele fez uma viagem pro Bahrein, e lá no Bahrein ele teria ganhado o Patek Philippe, aquele relógio que inclusive está desaparecido até hoje, e que a polícia já sabe que a venda do Patek Philippe, junto com a venda do Rolex, teriam gerado ali pro Bolsonaro uma receita de 68 mil dólares do patrimônio que era do Estado brasileiro e que eles roubaram e venderam fora do Brasil. E aí é interessante que numa troca de mensagens que a gente consegue ver ali presente no relatório da polícia, o Mauro Cid, assim que o Bolsonaro recebeu de presente o relógio, o Mauro Cid já entrou na internet, fez uma pesquisa para saber quanto custava o relógio aproximadamente, custava em torno de 50 mil dólares, e ele já tirou uma foto do relógio, mandou pro Bolsonaro e mandou também um link de quanto mais ou menos custava o relógio ali, para que o Bolsonaro já soubesse, acredito eu, quanto é que valeria cada presente que ele teria recebido. Outro ponto que tem chamado muita atenção também é a vinda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que hoje chama-se Refinaria de Mataripe, que foi vendido ali para um fundo árabe chamado Fundo Mubandala, que inclusive levantou muitas suspeitas ali na época da venda, porque ela foi vendida pela metade do preço que o mercado avaliava ela, e se estreou muito porque um dos fundos, ou melhor, o Fundo Mubandala, que tem ali vários países do mundo árabe, tem países envolvidos ali que são de países que o Bolsonaro visitou, ou que o governo do Bolsonaro visitou mais de 150 vezes. E é provável que parte desse desconto que foi dado na compra da refinaria de Mataripe, né, que agora é Mataripe, mas antes era Landulfo Alves, possa ter sido convertido em propinas para o Bolsonaro. A situação está tão complicada que o Bolsonaro não tem mais como negar o que está acontecendo, e para pessoas próximas, ele tem admitido que realmente mandou vender mesmo os relógios, mandou vender mesmo algumas coisas, porque ele não tinha o que fazer com aquilo. E aí estão tentando pegar um entendimento do TCU sobre o que é personalíssimo, o que não é personalíssimo, algo que já foi decidido claramente depois de 2000
2016 e que não dá para alegar que o Bolsonaro fez o que fez porque não sabia. Até porque a lei de introdução ao direito brasileiro, no seu artigo 3º, deixa claro que ninguém se excusará de cumprir a lei alegando que a desconhece. Ou seja, ninguém pode cometer o crime alegando que não sabia que aquele crime era crime e que por conta disso ficaria isento. Outro ponto importante é que na página 1386 do relatório da polícia, você lê ali e você vê que o Mauro Cid manda para o Bolsonaro o link do site ali da empresa que iria fazer o leilão de um dos relógios vendidos ali pela organização criminosa em tese liderada por Bolsonaro. O Bolsonaro responde selva e depois ali no dia do leilão, o Mauro Cid manda o link de uma página do Facebook para que o Bolsonaro pudesse acompanhar esse leilão e ele avisa, o próximo item será o relógio, né? O próximo item será o kit que eles colocaram lá para vender. Ou seja, ele pode até alegar ali na polícia que ele não sabia, que não foi ele que mandou nada, até porque todo mundo tem direito a se presumir inocente, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, mas cai por terra qualquer narrativa de honestidade de uma figura que desde sempre se assumiu como corrupto. Basta lembrar daquela entrevista famosa que o Bolsonaro deu em 99, onde ele disse que ele sonegava tudo que ele podia, que ele sonegava mesmo e acabou, que ele não declarava as coisas que ele deveria declarar porque era muito imposto para pagar. Aquela entrevista famosa também que foi vinculada na época na Folha de São Paulo, onde se descobriu que ele recebia auxílio moradia mesmo tendo apartamento em Brasília, e ele disse que utilizava o dinheiro para comer gente. E aí muita gente tem se perguntado, Carlito, mas você acha que isso vai ter algum impacto em relação à base eleitoral do Bolsonaro? Vai. A diferença é a seguinte, aqueles indivíduos que votaram no Bolsonaro porque são antipetistas, mas não são adoradores do Bolsonaro, como a gente sabe que tem uma base ali entre 20% e 25%, que é extremamente radicalizada e fiel ao bolsonarismo, esta base que não é radicalizada vai buscar outras alternativas em uma tal direita, entre aspas, moderada. Aquela base extremamente radicalizada não se importa com o que o Bolsonaro fez. Não se importa. Não importa se o Bolsonaro trocou as esposas pelas amantes, não importa que o Bolsonaro foi casado 3 vezes, não importa que o Bolsonaro jogou um filho contra a própria mãe, não importa que o Bolsonaro fez esquema de rachadinha no gabinete do filho Carlos, no gabinete do filho Flávio, no gabinete do próprio deputado Jair, na época que ele era deputado, e também quando chegou na presidência da República, nada disso importa para a base eleitoral radicalizada do Bolsonaro. Por quê? Porque eles atuam como se fosse um culto a um líder de uma seita. E dentro de uma seita, você não tem críticos, você tem adoradores, você tem, entre aspas, advogados, figuras que vão defender aquele líder como se ele fosse, né, ali alguém da família, como se ele fosse alguém que não pode ser criticado, que não pode ser atacado, e este é o papel, inclusive, de uma seita. Vide casos históricos famosos aí de documentários presentes em streamings famosos, no próprio YouTube aqui, onde vocês vão encontrar que a relação dessas pessoas com os líderes das seitas são relações completamente desconectadas da realidade. E a própria defesa do Bolsonaro já sabe disso, tanto que naquele material que vinculou-se aí na internet do diálogo entre o Bolsonaro e o Frederico Wassef fala, presidente, você tem de emitir uma nota genérica falando ali que é perseguição, que é fake news, que você não fez nada disso, porque o povo não tem tempo para pesquisar isso, vai ficar por isso mesmo que o povo tem mais o que fazer. Ou seja, ele entende que a falta de informação em via de regra, que faz parte da mentalidade da população do nosso país, é um instrumento que beneficia a extrema-direita, a corrupção e a ilegalidade. E adianto para vocês aí, todos que duvidaram da prisão do Bolsonaro, sinto dizer para aqueles que duvidavam que a prisão não só acontecerá, como eu acredito que o julgamento com o resultado final, transitado e julgado, demorará no máximo até o primeiro semestre de 2025. Até porque a tendência é que o procurador Paulo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República, se manifeste agora, ainda em agosto, em tese, para que se tenha o início ali do julgamento no STF e pela vastidão de provas que se tem, pela comprovação do dolo, da consciência, da intenção do Bolsonaro em cometer o crime, qualquer narrativa inventada por ele caiu por terra. Ele vai ter direito, evidentemente, de se defender, até porque no devido processo legal, todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, mas nesse caso do Bolsonaro é pouco provável que algo diferente daquilo que as provas que estão presentes dentro do relatório da Polícia Federal apontam, que ele será condenado pelo crime de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
tá bom? Grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Me siga aqui no YouTube também no nosso canal O Historiador, se você não me conhece ainda, ou me siga no Instagram também e nas outras redes sociais através do link Carlitos Neto. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.